Paralisação nacional. Pelo menos 13 categorias devem parar as atividades amanhã aqui no estado. A força da natureza. Imagens mostram de outro ângulo a tempestade do último domingo em Florianópolis. Aumento de assassinatos. Chapecó conta agora com setor especializado para investigar homicídios. Prateleiras vazias. O drama de quem precisa de medicamento e não encontra na farmácia básica em Lages. O preço do GNV mais barato do Brasil gera fila de espera nas oficinas em Santa Catarina. O pessoal começou a enxergar essa diferença. Hoje gira aí em torno de 75% até 80% a diferença no preço. Boa noite. Em Imbituba, no litoral sul do estado, continua o julgamento do homem responsável pelo assassinato de um menino indígena de apenas 3 anos. Depoimentos foram ouvidos hoje durante todo o dia. O crime foi em 2015. O jovem Matheus de Ávila Silveira, de 24 anos, confessou ter matado Vitor Pinto. O menino indígena de apenas 2 anos foi assassinado no colo da própria mãe. O crime ocorreu no dia 30 de dezembro de 2015, em frente à rodoviária de Imbituba. Matheus chegou a ser diagnosticado com transtorno de personalidade. Se ele for condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Uma jovem de 18 anos morreu ontem após um carro bater contra um cavalo na BR-282 em Lages. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Charlize Vicente tinha 18 anos. Ela morreu após o veículo que ela estava de carona com o seu namorado ter atropelado um cavalo na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. Segundo esse policial, a Polícia Rodoviária Federal trabalha de maneira preventiva para tentar evitar acidentes como este. Nossa viatura está em ronda constantemente na viatura e ao verificar algum animal solto na rodovia, o procedimento que a gente faz é o recolhimento desse animal para uma área cercada e, sempre que possível, a identificação do dono desse animal. Ele lembra que o acidente que envolve bovinos é bem diferente do que envolve equinos. Bois e vacas, por exemplo, possuem uma identificação e isso facilita o trabalho na hora de responsabilizar o proprietário. Quando é outro tipo de animal, né, principalmente como foi o caso dessa fatalidade, um animal equino, já fica mais difícil essa identificação, porque o animal ele não traz consigo assim um registro tão forte quanto o registro bovino. Esse tipo de acidente não é muito comum aqui no Planalto Serrano. A PRF alerta aos donos dos animais a cercarem bem as suas propriedades para que ele não fuja para a rodovia. E, é claro, a orientação aos motoristas. Você tem que ter uma atenção muito grande quanto à possibilidade de animais na pista, né? E isso, a gravidade desse acidente, né, vai estar diretamente proporcional à velocidade que o veículo está transitando. Com 10 assassinatos neste ano, Chapecó passa a contar com um setor especializado para investigar crimes de homicídios. A intenção é agilizar na resolução dos casos. Os processos que estavam parados devem ser solucionados nos próximos dias, porque o novo setor já está funcionando com a divisão de investigação criminal e vai contar com mais um delegado, 3 agentes e uma escrivã. A Polícia Civil quer dar mais agilidade nas investigações e resolução dos crimes graves. Porque Chapecó já exigia da Polícia Civil uma atuação mais enérgica quanto aos crimes mais graves. Hoje, a Delegacia Geral nos proporcionou essa estrutura e o que nós queremos é que ela se mantenha e que os resultados venham na medida dos acontecimentos. Nestes primeiros meses de 2017, já foram registrados 9 homicídios e 1 latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Solução dos casos em torno de 70% aqui em Chapecó. Nós acreditamos que esse índice vai aumentar, porque nosso engajamento ele vai aumentar também, dada a quantidade de policiais que agora fazem parte dessa atuação. E nós acreditamos de uma forma muito tranquila que Chapecó terá uma outra realidade
com os investimentos da Delegacia Geral aqui na nossa cidade. No ano passado, 44 pessoas foram assassinadas aqui em Chapecó. Desses casos, 27 foram solucionados e 17 ainda estão em investigação. De acordo com a polícia, mais da metade dos crimes foram motivados por desentendimentos e 35% dos autores têm menos de 20 anos de idade. Em Lages, a população está sofrendo com a falta de medicamentos na farmácia básica. Cerca de 500 pessoas passam por lá todos os dias e muitos voltam para casa sem nada. A dona Dalma foi até a farmácia básica de Lages para buscar alguns remédios que precisava. Mas a resposta dela não foi bem a que ela esperava. Está chorando, gritando, está da fora. Não tem, né? A gente não pode comprar. Agora eu vou esperar a chegar. O que precisa mais, se precisa para uma dor, vem cá, tem alguns troquinhos para me pegar, para mandar minha menina comprar para mim. A farmácia básica está assim, prateleiras vazias, pouca medicação e pacientes decepcionados. De acordo com a secretária de Saúde, isso ocorreu pela demora na burocracia da licitação. Medicamentos estão sendo comprados de forma emergencial. A situação nossa de medicamento, ela está extremamente desagradável, né? É uma situação que eu não gostaria de estar passando, tendo em vista que nós fizemos uma compra emergencial de medicamento no dia 3 de janeiro, quando nós assumimos. Chegou semana passada que a gente ainda está com dificuldade de distribuição. A coordenação da farmácia básica explica que até a chegada dos novos remédios, os profissionais da Secretaria de Saúde estão encaminhando os pacientes para as farmácias populares, onde alguns remédios são gratuitos. Segundo a secretária de Saúde, a previsão para a chegada dos novos remédios é de 15 dias. A gente precisa estar com os medicamentos na farmácia, porque nós precisamos garantir, primeiro, o fornecimento de medicamento no PA, né? Então, ali, como é 24 horas, nós não podemos deixar a população desassistida. A falta de medicamentos nas farmácias do SUS não é um privilégio de Lages. Está acontecendo no Brasil inteiro, salvo poucos municípios que não passam pelo problema. Não são só os 500 lagianos que ficam sem os remédios todos os dias. São milhões de brasileiros que sofrem com a mesma situação. Agora, só criticar a falta de dinheiro do governo para suprir as prateleiras podemos até fazer, mas não é só isso. Também não é novidade para ninguém a situação precária dos hospitais públicos ou conveniados com o SUS pelo Brasil afora. Mas é preciso que se diga que muitos casos de condições precárias como estas são por falta de dinheiro mesmo. Mas muitos outros casos são por falta de boa administração nos nosocômios e nas estruturas municipais de saúde. Pelo menos 13 categorias devem aderir em Santa Catarina à paralisação nacional convocada por centrais sindicais para esta quarta-feira, amanhã, 15 de março, contra as reformas da Previdência e Trabalhista, em tramitação no Congresso Nacional. Trabalhadores da educação, da saúde e do transporte público estão entre os que devem cruzar os braços. No caso do transporte público da Grande Florianópolis, motoristas e cobradores paralisarão as atividades a partir das 4 horas da tarde e deve durar aí aproximadamente 2 horas. Com o preço mais barato do Brasil, o gás natural veicular, o GNV, se torna mais atrativo em Santa Catarina. A procura é tanta que está gerando fila de espera nas oficinas. Nesta oficina, o movimento para a instalação dos kits de gás natural veicular tem aumentado desde o ano passado. A agenda está lotada até o final do mês. E a explicação é o sobe e desce da gasolina nos últimos 2 anos e a redução de quase 25% da tarifa do gás, cobrada pela SC Gás das bandeiras de postos, passando de R$ 1,21 para 90 centavos o metro cúbico do GNV. O pessoal começou a ver, a enxergar essa diferença. Hoje gira aí em torno de 75% até 80% a diferença no preço do uso com o GNV. O sistema é recomendado principalmente para usuários que percorrem cerca de 1.000 quilômetros por mês para recuperar um investimento em torno de 1 ano.
A instalação custa cerca de R$ 4.000 e vale lembrar que é preciso fazer manutenções preventivas. A gente dá garantia de 1 ano, a gente recomenda as revisões, damos essa revisão gratuita a cada 15 mil quilômetros, né? Então fica bem tranquilo. A grande procura confirma o dado de que Santa Catarina é o 3º maior mercado de GNV do Brasil em frota, em postos e em municípios atendidos, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. São cerca de 90 mil veículos licenciados no estado. Porém, o número representa menos de 2% de toda a frota. Para quem precisa do carro para trabalhar, o uso do GNV representa um grande alívio no bolso. Sim, valeu a pena, dá uma economia mais ou menos de 40%. A gente roda aqui, o meu é 16 metros cúbicos, eu rodo na faixa de 200 km por dia. O litoral do estado concentra a maior parte dos estabelecimentos autorizados para o abastecimento. São 132 postos espalhados pela região. A seguir, você vai conhecer a história do pequeno Pietro, de 3 anos de idade. Ele não enxerga e a única esperança da família é um tratamento realizado na Tailândia. E ainda, 3 veículos foram apreendidos e 4 pessoas presas por clonagem de veículos. A gente volta já. Tomou posse ontem a nova diretoria da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT. Empresários do ramo das comunicações e autoridades prestigiaram o evento. O governador do estado, Raimundo Colombo, ressaltou a importância da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão para o desenvolvimento de Santa Catarina. Crescer ainda mais os valores comunitários, né, fortalecer a nossa boa distribuição demográfica, a nossa cultura regional, né, e promover a integração de todo o nosso estado, no sentido de superar todas as dificuldades da sociedade presente e fazer com que o nosso estado seja cada vez mais forte. É um serviço de utilidade pública que é feito ao longo da história com muita qualidade e muita dedicação. Para o secretário de Comunicação do Estado, João Evaristo De Biasi, é um momento de mudanças, mas que não altera a parceria entre o poder público e a ACAERT. Continuamos contando com a parceria da ACAERT, quer na área de serviços, nos editoriais, no jornalismo e mesmo na disseminação das campanhas publicitárias, etc. A nova diretoria, que tomou posse oficialmente nesta semana, assume em um momento de transição. As rádios AM passarão gradativamente a operar em FM. Já a televisão segue em processo de digitalização. Mas nós estamos focando também muito na qualificação do empresário, do profissional e da relação da imprensa, da mídia com a sociedade. Eu acho que mais do que nunca isso é necessário, nós precisamos cada vez estar mais atuantes no contexto do conteúdo regional, como vocês fazem com a Band, como as outras televisões fazem também, e ajudar o Estado cada vez mais a ser diferenciado também pela mídia regional. Então é um bom momento. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 veículos clonados e prendeu 4 pessoas na BR-101. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. Os bombeiros localizaram hoje de manhã o corpo de um pescador que estava desaparecido em Itajaí. O homem estava a bordo de uma embarcação pequena e deveria ter retornado para casa ontem à tarde. 2 embarcações e o avião Arcanjo 2 do Corpo de Bombeiros auxiliaram nas buscas. Marcos Pereira Bento havia saído domingo de madrugada para pescar na região entre as praias de Pissarras e Penha. O Ibama apreendeu 6 toneladas de peixes em extinção no litoral norte. Os peixes estavam em uma embarcação atracada em Itajaí. O peixe é o cherne polvoeiro, espécie capturada apenas em águas profundas e que está em extinção. Para se ter uma ideia da gravidade do crime ambiental, a multa é de R$ 5.000 por peixe. A estimativa é que o valor a ser pago pelo proprietário da embarcação ultrapasse a R$ 1 milhão. O peixe apreendido será doado para o programa Mesa Brasil.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 veículos clonados e prendeu 4 pessoas. A operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar ocorreu no quilômetro 73 da principal rodovia federal do estado, a BR-101, no município de Araquari, no norte catarinense. Os veículos haviam sido roubados aqui no estado, no Paraná e em São Paulo e seriam revendidos em Itajaí. Os 4 homens presos foram encaminhados à delegacia de Araquari. Eles vão responder por associação criminosa, receptação, adulteração de veículo automotor e uso de documento falso. Um deles já tem passagem por homicídio. Você vai conhecer agora a história do pequeno Pietro, de 3 anos de idade, morador de Videira. Ele não enxerga e a única esperança da família é um tratamento realizado na Tailândia. Pietro nasceu com uma síndrome rara que compromete a visão. Ele nunca enxergou e os médicos garantiram que ele jamais caminharia. Um choque para a família que aguardava com ansiedade a chegada do pequeno. A médica veio nos falando que o Pietro não ia caminhar, não ia falar, que ele ia ficar vegetando. Conversa normal, ele é uma criança normal, ele tem o dia a dia dele é normal, sabe? Dia 12 de março, agora domingo, fez 1 ano que ele começou a caminhar. Procurando uma cura para a doença do filho, Andressa descobriu um tratamento com células-tronco na Tailândia. Essa seria a única chance do Pietro poder enxergar. A gente descobriu através de um programa de TV e foi aonde a gente foi pesquisando para entrar em contato com a avó da Giovana, que nós assistindo o programa, foi falado que ela tinha mesma a síndrome de Mosier, que é a mesma do Pietro, sabe? Então, para nós, aquilo foi uma luz no fim do túnel. O problema é que o tratamento na Tailândia leva em média 40 dias e o custo aproximado é de R$140 mil. A família não tem condições de arcar com o valor e está fazendo uma campanha para buscar ajuda para o Pietro. A gente entrou em contato com a clínica, com uma brasileira que trabalha lá, a Inês. Mandei todos os laudos para ela e fiquei esperando um ok. Quando ela me mandou que o Pietro pode estar fazendo esse tratamento, a gente iniciou a campanha. Uma vaquinha Ajude o Pietro foi criada na internet e até agora eles conseguiram R$ 1.210 e na conta corrente R$ 940. Ainda há uma longa caminhada pela frente, mas a mãe do menino não perde a esperança. Por onde ele passa, às vezes só da gente falar dele para as pessoas já, como eu posso dizer, já gostam dele, assim, sabe? E por onde ele passa, assim, ele encanta todo mundo, assim, se apaixona por ele, sabe? Quem quiser ajudar o Pietro pode doar qualquer valor. Os detalhes da conta estão no nosso site, basta acessar www.tvcatarina.com.br. O Dia da Mulher já passou, mas as homenagens a elas não param. Uma exposição aqui na capital destaca a importância das mulheres. Expressões fortes de mulheres que marcaram. Assim é composta a exposição Elas São, Galeria de Mulheres, da bibliotecária, professora universitária e artista plástica Narcisa Ambroni. A exposição, que fica na Biblioteca Central da UFSC até dia 30 de abril, retrata 10 mulheres. Algumas delas com papel histórico reconhecido, como as catarinenses Anita Garibaldi, heroína da Revolução Farroupilha, e Antonieta de Barros, primeira deputada mulher e negra de Santa Catarina. Outras foram escolhidas por sua força e presença marcante na vida da própria autora, como sua mãe e sua sogra. É uma homenagem realmente às mulheres e é um estímulo. Várias pessoas estiveram aqui. Puxa, você consegue? Será que eu também consigo? Então é um pedido para que venha também participar desse mundo tão lindo e tão sensível que é a arte, que é a pintura. Veja a seguir, esportistas estão sem receber o Bolsa Atleta na capital. E ainda, o vídeo feito de um avião que mostra a tempestade que atingiu Florianópolis no domingo.
A gente volta logo em seguida. Atletas de Florianópolis estão sem receber o Bolsa Atleta, um auxílio que era oferecido pela Prefeitura da capital. O problema é que esse dinheiro era, para alguns, a única fonte de renda para a preparação para as competições. A Bolsa Atleta foi criada para incentivar o esporte na capital, mas acabou desmotivando muita gente. A ideia era dar um apoio a atletas das mais variadas modalidades. O problema foi na hora de colocar o projeto em prática. Aqui nesse clube, 4 atletas foram selecionados para receber a bolsa. Eles chegaram a ter os valores depositados durante 3 meses, mas aí o dinheiro parou de vir. Mesmo assim, eles continuaram treinando e conquistaram resultados expressivos. O Pedro é um daqueles que contava com o auxílio. Ele receberia 7 parcelas de R$ 900, mas o valor recebido já foi extremamente importante. Foi realmente uma ajuda bem significativa, porque com todos os gastos com médico, suplementação, materiais, fica um pouco difícil para uma pessoa que não tem uma renda tão alta pagar tudo isso. Com a não realização dos Jogos Abertos, o foco foi todo para os brasileiros e fez uma diferença bastante grande nos resultados que a gente pretendia para o final do ano. Com muito sacrifício e se virando como podia, ele foi campeão estadual e chegou a participar da seletiva olímpica. O jovem de 16 anos lamenta a falta de apoio. Foi um pouco mais complicado, você acaba dando uma desanimada de treinar todo dia, vir 3, 4 vezes para a água para não receber nada em troca. Circula nas redes sociais um vídeo feito de um avião que mostra em outro ângulo a tempestade ocorrida no último domingo aqui em Florianópolis. As imagens mostram as nuvens escuras sobre a cidade a cerca de 11 quilômetros de altitude. A tempestade provocou a queda de granizo e ventos de mais de 65 quilômetros por hora. É a força da natureza. E na Semana da Poesia aqui no Band Cidade, estamos destacando trechos de obras de poetas catarinenses. Hoje é a vez de Beatriz Tajima, de Florianópolis. O avião risca o céu, o trem esboça o desenho. Por fumaças brancas, o pequeno barco faz um corte quieto na vertical, pela água fria da Baía das Bruxas. Pássaros sem nome cantam e dançam por um sorriso solar de abril. Asas tocam ligeiras e superfície plana do mar capturam um peixe prata. O gato cavalca areia provoca o riso e alvoroço dos cachorros. Crianças que caminham com as mães grávidas, pescadores fiam linhas, redes, anzol, olhos piscadores roubam raios quentes, linhas e ondas de luz solar. Os restaurantes aquecem panelas e músicas doces enquanto colocam suas mesas coloridas na praia azul petróleo. Pescadores tecem redes, remam cores geladas, o galo tece manhã com seu canto. Fios, fios, fios da meada, não perco mais o fio das palavras. Queria que você pudesse ter visto comigo o sol e a lua, cada um em uma mão, a distância era de um abraço. Meu nome é Beatriz, esse poema faz parte do livro Azul Petróleo, do mesmo título. Terminou agora há pouco o julgamento de Matheus de Ávila Silveira, de 25 anos, acusado de ter morto aquele índiozinho agora há poucos anos ali em Bituba. Ele foi condenado a 19 anos de cadeia em regime fechado. Nós voltaremos amanhã. Boa noite, até lá. Boa noite.